Rai, explorador de mundos! Seja muito bem-vindo ao Diário das Aventuras! Hoje a gente te convida para mergulhar em uma nova jornada, cheia de lugares incríveis, personagens únicos e reviravoltas de deixar o coração acelerado. É aquele tipo de história que começa misteriosa e termina de um jeito que você não vai esquecer tão cedo. Então já sabe, prepara os fones, entra no clima e não esquece de deixar o teu like. Comenta o que achou e o que quer ver nas próximas aventuras, porque aqui todo dia pode nascer uma nova história. Agora sim, bora abrir mais uma página do nosso diário? A aventura de hoje já vai começar. Capítulo 1. O Eco da Cratera. Diziam que Virídia era só um buraco, um erro da Terra. Uma cratera sem fundo que os mapas já nem se davam ao trabalho de desenhar. Mas, nos últimos meses, algo começou a mudar. Fragmentos metálicos começaram a aparecer na superfície, símbolos que ninguém sabia ler, artefatos que reagiam à luz da lua. E no centro de tudo isso, um chamado silencioso que parecia puxar certos corações para o abismo. Rai não sabia por quê, mas sentia que era um deles. Filho de exploradores desaparecidos anos antes numa expedição fracassada, Rai cresceu com o som do vento vindo de Viridia como canção de ninar. Agora, aos 17, estava ali, mochila pronta e o artefato do seu pai pendurado ao pescoço. Uma peça que, curiosamente, voltou a brilhar. O grupo reunido para descer era tão estranho quanto a missão. Tamoa, um inventor tagarela e desajeitado, jurava que podia falar com o metal. Ira, silenciosa e de olhos muito antigos para sua idade, só falava quando necessário. Havia também Selk, a mercenária com cicatrizes demais e segredos demais. E mais 3 acompanhantes contratados que não durariam muito. A descida começou ao amanhecer, corda a corda, degrau a degrau. A luz do mundo ia ficando para trás. E quanto mais desciam, mais o ar mudava. Mais denso. Como se o espaço ali dentro tivesse suas próprias regras. O primeiro nível era uma floresta de pedras flutuantes. Árvores com raízes no ar. Folhas que cintilavam como vidro. Tamoa chamou de gravidade seletiva. Rai chamou de lindo demais para estar num buraco. Avançaram por horas sem bússola, porque todas giravam em círculos. Numa clareira encontraram inscrições. Rai encostou a mão. As letras brilharam. E Ira sussurrou. Elas sabem que chegamos. Selk, com expressão fechada, apenas disse: continuem. Estamos perto do primeiro marco. Rai olhou para o artefato do pai. Estava pulsando. Como se reconhecesse aquele lugar. E pela primeira vez, ele se perguntou: quem descobriu Viridia? Foi mesmo o meu pai? Capítulo 2. Raízes flutuantes. A luz da superfície já não alcançava o grupo. O que os iluminava agora eram esferas suspensas no ar. Massas de energia flutuante que pareciam observar. Ira evitava encará-las. Selk, como sempre, seguia sem hesitar. Este nível não existe nos registros, murmurou Tamoa, analisando um gravador quebrado que colhera no caminho. Gravidade instável, matéria orgânica mineralizada. Isto devia ser impossível. Mas nada em Viridia seguia as regras. O chão, onde existia, era feito de pedra viva. Árvores cresciam para os lados, formando arcos e túneis que sussurravam com o vento. Em certos momentos, o grupo andava de cabeça para baixo e não percebia até que alguém deixasse cair algo. Selk era sempre a primeira a recuperar o equilíbrio. Tô começando a achar que ela já esteve aqui, cochichou Tamoa para Rai. Caminhar tornou-se difícil. Os caminhos dobravam sobre si mesmos, como se a floresta testasse o grupo. Rai teve a sensação estranha de ver seus próprios rastros voltando. Ira parou diante de uma parede de raízes pulsantes e disse: esta parte
está viva. Antes que alguém pudesse responder, um dos acompanhantes, Growl, um brutamonte cínico, pisou em algo errado. A terra tremeu. As raízes se ergueram e se torceram como cobras. Growl foi puxado em segundos, sem grito, sem tempo. Todos ficaram imóveis, só o som das folhas como suspiros. Movimento rápido. Nenhum padrão, disse Selk fria. Vamos pelo canal. Rai trema. Não pelo que vira, mas pela naturalidade com que Selk reagira. Como se esperasse aquilo. Horas depois, encontraram abrigo numa caverna alta, com cristais que vibravam em silêncio. Rai e Ira sentaram-se juntos. Elas seguravam um pingente de pedra azul. — Está tudo certo contigo? Perguntou Rai. Ira olhou-o de lado, com um leve sorriso. Estamos mais perto do coração. Ele começa a sussurrar. Na entrada da caverna, Selk afiava sua lâmina. Observava o grupo com olhos de quem não procurava amizade, mas eficiência. E no fundo da mochila dela, um pequeno símbolo brilhava. Um losango com um círculo rachado. Algo estava mesmo errado. Capítulo 3. O Ossuário de Ferro. A floresta flutuante deu lugar a um cenário completamente diferente. O ar ficou mais frio, e o som constante de engrenagens rangendo preencheu o silêncio. À medida que o grupo avançava, começaram a surgir diante deles as ruínas de uma antiga cidade mecânica. Gigantescas estruturas de metal retorcido e ossos fundidos em uma arquitetura quase orgânica, que parecia pulsar com uma energia esquecida. Tamoa não conseguia parar de tocar em cada peça, fascinando-se com a mistura entre o que era vivo e o que era máquina. Ele dizia que podia sentir a história vibrando nas engrenagens. Rai, por sua vez, mantinha os olhos atentos a qualquer sinal de perigo, desconfiado da serenidade daquelas ruínas. Enquanto exploravam, uma sombra apareceu de repente, ameaçadora e rápida. Era uma criatura feita de ferro e ossos, seus movimentos assustadoramente precisos e violentos. O grupo entrou em pânico. Rai mal conseguiu reagir, mas Selk, com uma frieza quase inumana, avançou sem hesitar, derrubando a criatura com um golpe certeiro da lâmina. Mais tarde, no acampamento, Rai não conseguia tirar da cabeça a sensação estranha de que Selk sabia exatamente onde e quando atacar. Ela parecia estar um passo à frente de todos, protegendo o grupo como se conhecesse cada perigo. No dia seguinte, Tamoa encontrou uma estrutura metálica com inscrições que brilhavam quando Ira tocava. Uma sequência de símbolos antigos que pareciam contar uma história de um poder adormecido, guardado no fundo do abismo. Ira estava intrigada e, ao estudar os símbolos, teve uma visão rápida. Um grupo entrando em Viridia há muitos anos. E no meio deles, uma figura familiar que vestia as mesmas roupas de Selk. Rai não sabia o que pensar. Será que Selk já havia estado ali antes? E se sim, por quê? A atmosfera do grupo mudou. A confiança deu lugar a dúvidas silenciosas. Mas ninguém confrontou Selk. Ainda. Capítulo 4. Espelhos e mentiras. Viridia parecia estar mudando o próprio tempo. O grupo avançava por um corredor de cristal polido, onde suas reflexões dançavam e distorciam em formas que não correspondiam aos seus movimentos reais. Rai observava fascinado e um pouco assustado as imagens que viam de si mesmos. Ira quebrou o silêncio, com a voz calma e profunda. Aqui, as memórias se tornam sombras, e as sombras podem enganar. Cada passo fazia o chão vibrar suavemente. E a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Rai sentiu algo como um sussurro dentro da cabeça. Vozes que misturavam seus pensamentos com lembranças de seus pais. Ou seriam apenas ilusões? Enquanto isso, Selk caminhava com expressão impenetrável.
Ela parecia imune ao estranho efeito do lugar, sempre um passo à frente, guiando o grupo. Tamoa tentou dizer algo, mas as palavras sumiram entre os ecos do corredor. De repente, Rai viu uma figura refletida ao lado dele. Era ele, mas não exatamente. Era uma versão cansada, perdida, olhando com olhos vazios. Ira encarou seu próprio reflexo e sua expressão se endureceu. Isso mostra o que mais tememos, murmurou. O que poderia ser se fizéssemos outras escolhas? No meio daquele espelho labiríntico, uma voz inesperada ecoou. Vocês não pertencem aqui. O grupo se virou, mas nada além do vazio os encarava. Rai percebeu então que a voz vinha de Selk, que se mantinha parada, olhos fixos no infinito. Uma tensão invisível crescia, como se a qualquer momento uma faísca pudesse incendiar tudo. Rai sentiu o peso da dúvida crescer dentro dele. Por que Selk não era afetada? O que ela escondia? Os reflexos começaram a se fragmentar, mostrando cenas de discórdia, traição e um grupo se desmanchando em silêncio. Rai teve vontade de gritar, de dizer para se manterem juntos, mas sabia que o pior inimigo talvez já estivesse dentro. Naquele corredor de mentiras, a verdade era a arma mais afiada e a mais perigosa. Capítulo 5. A máscara cai. O corredor de cristal ficara para trás, mas o peso das reflexões continuava na mente de Rai. A atmosfera do grupo mudara. Os olhares desconfiados já não se escondiam mais. Selk andava à frente, firme, mas cada passo dela parecia carregar um segredo que ninguém ousava tocar. Chegaram a um salão amplo, onde uma roda antiga girava lentamente no centro. A roda era coberta por símbolos e pequenas lâminas, como uma armadilha silenciosa, esperando o momento certo para despertar. Rai sentiu um arrepio, uma sensação familiar e desconfortável. Isto aqui é o Coração de Viridia, explicou Ira, lendo as inscrições. Dizem que quem controla a roda controla o fluxo da cratera. Tamoa tentou aproximar-se para estudar a mecânica, mas Selk o interrompeu com um olhar firme. Devemos seguir em frente, não podemos perder tempo com armadilhas antigas. Rai viu o leve desdém na voz dela, uma sombra no olhar que não havia antes. Algo estava se quebrando. Enquanto discutiam, um som metálico cortou o ar. Passos rápidos que vinham de trás deles. Rai virou-se e viu um dos acompanhantes, Kel, parado, pálido, segurando algo nas mãos. Um pedaço do artefato do pai de Rai, quebrado e fumegante. Ele disse que viu Selk perto do poço antes da queda, gaguejou Kel. Selk congelou. Rai sentiu o sangue gelar. Mentira! Ela respondeu, a voz cortante. Eu estava vigiando o grupo. Mas Kel disse que ouviu conversas, planos. Tamoa interveio, mas Selk levantou a mão para calá-lo. Então, de repente, as luzes do salão começaram a piscar, e as lâminas da roda giraram violentamente, lançando faíscas e sombras nas paredes. Vocês foram traídos, disse uma voz atrás deles, fria e venenosa. Selk virou-se lentamente, revelando o sorriso cruel que jamais mostrara. Por que se surpreendem? Tudo faz parte do jogo. Rai encarou-a, a dor misturada com incredulidade. A pessoa que confiara, que proteger o grupo, era a chave para um plano maior. Uma conspiração que colocava em risco não só a missão, mas a vida de todos. Enquanto as lâminas giravam, o chão começou a desmoronar. Corre! Gritou Rai. A traição não era apenas uma palavra agora. Era uma ameaça mortal. Capítulo 6. O abismo da verdade. O chão sob seus pés ruiu com um estrondo ensurdecedor, lançando Rai, Selk, Ira e Tamoa em uma queda livre que parecia eterna. O ar fresco da superfície desapareceu, substituído por um frio cortante, enquanto eles despencavam pelo vazio obscuro do abismo.
Quando finalmente tocaram o solo, uma plataforma de pedra negra que irradiava uma luz fantasmagórica, o silêncio os envolveu. Rai, ainda tentando recuperar o fôlego, viu Selkie ajoelhada, olhando para uma cicatriz antiga no próprio braço, com os olhos sombrios. Nunca imaginei que isso voltaria a me assombrar, murmurou ela, a voz quase um sussurro. Ira se aproximou, mas seu olhar era cauteloso. Selkie, o que está acontecendo? Por que você fez aquilo? Por que nos traiu? Selkie ergueu o rosto, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Não foi traição, foi sobrevivência. Eu pertenço a um passado que vocês não entendem. Ela revelou, sua voz firme. Fui enviada para proteger algo dentro de Viridia, um segredo que não pode cair nas mãos erradas. Tamoa franziu o senho, confuso. Mas, e o resto do grupo? Por que enganar a gente? Porque alguns segredos são mais perigosos que inimigos, respondeu Selkie. E porque nem todos aqui são quem dizem ser. Rai sentiu o peso da dúvida crescer. Mas antes que pudesse perguntar mais, um som metálico ecoou pelo abismo. A sombra que os perseguia estava mais perto do que nunca. Temos que sair daqui, disse Rai, levantando-se. Juntos, ou não vamos conseguir. Enquanto corriam pelas passagens estreitas, Rai notou um brilho vindo do artefato do pai, que ainda pulsava no seu pescoço. Era como se a própria cratera estivesse respondendo ao chamado da verdade. Mas a verdade, naquele lugar, era um abismo sem fim. Capítulo 7. Entre sombras e luzes. A passagem por onde correram era estreita. As paredes de pedra brilhavam com uma luz espectral que parecia pulsar no ritmo dos batimentos de Rai. O coração dele martelava forte, não apenas pelo esforço da corrida, mas pela avalanche de dúvidas que crescia em sua mente. Selkie, que até então parecia fria e impenetrável, mostrava uma vulnerabilidade nova, e isso o desconcertava. Ira mantinha-se perto dele, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Ela não parecia surpresa com a revelação de Selkie, mas algo no seu olhar dizia que ela também guardava segredos profundos. Tamoa fechava o grupo, nervoso, carregando um pequeno dispositivo que emitia uma frequência estranha, como se tentasse captar algum sinal vindo do coração da cratera. De repente, uma luz intensa explodiu à frente, revelando uma clareira dentro do abismo, onde cresciam árvores luminosas e flores que brilhavam em tons de azul e roxo. Era um santuário inesperado em meio à escuridão. Um lugar que parecia abrigar tanto vida quanto mistério. Este é o Jardim das Almas Perdidas, disse Ira, quase em reverência. Dizem que aqui residem as memórias daqueles que se perderam em Viridia. Enquanto exploravam o jardim, Rai sentiu um arrepio. No centro, uma estátua de pedra representava uma figura familiar. Uma mulher com traços semelhantes aos de Selkie, mas mais velha, mais forte, com os olhos fechados como se guardasse um segredo. Selkie aproximou-se da estátua, suas mãos tremendo levemente. Essa é minha mãe, confessou. Ela foi a guardiã deste lugar, antes de desaparecer sem deixar rastro. Rai olhou para ela, tentando entender. As peças começavam a se encaixar, mas uma pergunta ainda queimava em sua mente. Se Selkie fazia parte daquela linhagem, por que traiu o grupo? Qual era o verdadeiro plano dela? Antes que pudesse perguntar, uma sombra deslizou pelo jardim. Um grupo de figuras encapuzadas apareceu, cercando-os com armas brilhantes que pareciam feitas de pura energia. Vocês não deveriam estar aqui, disse um deles, a voz fria como gelo. O ar ficou tenso. Rai sentiu o peso do destino, pressionando seus ombros. A batalha que se aproximava não seria apenas pela sobrevivência,
mas pelo controle do segredo mais antigo de Viridia. Selk ergueu a lâmina, pronta para lutar, mas seu olhar encontrou o de Rai. Uma palavra não dita passou entre eles. Confia em mim. E então, o combate começou. Capítulo 8. O véu se rasga. O confronto no Jardim das Almas Perdidas começou com um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som metálico das lâminas se cruzando e o zumbido das armas energéticas. Rai, Selk, Ira e Tamoa estavam cercados, mas a determinação deles era como um fogo que não podia ser apagado. Selk movia-se com uma graça letal, cada golpe calculado e preciso, enquanto Rai sentia seu coração acelerar, dividindo-se entre a luta e as perguntas que não saíam da sua cabeça. Quem eram aquelas figuras? E por que pareciam tão interessadas no segredo guardado por sua mãe? Em meio à batalha, Ira usou seus conhecimentos antigos para invocar símbolos de proteção, criando barreiras brilhantes que desviavam os ataques. Tamoa, com seu dispositivo, tentou interferir nas armas inimigas, causando pequenas falhas e confusão entre os oponentes. Mas, no calor da luta, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas, caindo ferida, puxou um cordão preso ao pescoço, uma joia que emitiu um brilho intenso. Rai reconheceu o símbolo. Era o mesmo que estava no artefato do seu pai. A revelação atingiu Rai como um choque. Aquela gente misteriosa estava ligada à sua família. Talvez até mais do que ele imaginava. "Selk!" gritou Rai, desviando de um golpe. "Eles têm algo a ver com minha família." Selk hesitou por um instante, sua máscara de frieza rachando. "É verdade", admitiu com uma voz que misturava dor e raiva. "Eles querem controlar Viridia e seus segredos para seus próprios fins." Nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Era Kel, o companheiro que antes fora fiel ao grupo. Mas agora seus olhos brilhavam com um fogo estranho, como se estivesse possuído por uma vontade alheia. "Vocês não vão impedir nosso destino", declarou Kel, avançando contra Rai. O choque entre eles foi brutal, mas Rai conseguiu derrubar Kel, que caiu no chão, gemendo. Com sua última força, Kel sussurrou: "A verdade está mais perto do que imaginam. Cuidado com Selk." Antes que pudessem reagir, Kel desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando o grupo com mais perguntas e menos certezas. O véu da mentira começava a se rasgar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Capítulo 9. Caminho sem volta. O grupo atravessou o jardim destruído em silêncio. As flores luminosas murchavam aos poucos, como se sentissem a tensão no ar. A traição de Kel deixara marcas. Mesmo tendo lutado ao lado deles por dias, no fundo havia escolhido outro caminho. Mas o que mais incomodava Rai era o que ele dissera no fim: "Cuidado com Selk." A cada passo, Rai sentia o mundo ao redor mudar. As paredes da cratera pulsavam mais forte, como se estivessem vivas, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. "Estamos perto do núcleo de Viridia", disse Ira, examinando as vibrações no chão. "Aqui não há mentiras. A cratera revela tudo." Eles chegaram a um portão colossal, esculpido em pedra viva, coberto por runas que reagiram à presença do artefato que Rai carregava no pescoço. Quando ele se aproximou, o portão se abriu lentamente, revelando uma câmara circular, suspensa sobre um abismo de luz pura. No centro, uma esfera flutuava, feita de energia condensada, o coração de Viridia. Mas não estavam sozinhos. Várias figuras encapuzadas surgiram das sombras, agora lideradas por uma mulher de cabelos prateados e olhos dourados. Sua presença era hipnotizante. Ela olhou diretamente para Selk. "Finalmente, você voltou, filha ingrata." Rai congelou. "Filha?"
Selk encarou a mulher, e sua expressão endureceu. Eu não sou mais parte disso. A mulher sorriu friamente. Você sempre será parte. Fomos nós que te treinamos, que te fizemos sobreviver. Não é por acaso que foi colocada entre eles. Ira e Tamoa trocaram olhares de choque. Rai deu um passo atrás. O quê? Então, desde o início, Selk baixou os olhos, lutando contra si mesma. Eu fui enviada para recuperar o coração. Só isso. Era a missão. Eu jurei lealdade a eles, até conhecer vocês. A líder interrompeu. Você se deixou enfraquecer. Acha que a amizade vai salvar este mundo? O chão tremeu. A esfera começou a reagir às emoções no ar. Selk avançou, furiosa. Não, mas escolha sim. Ela ativou a lâmina e cortou o selo que mantinha o coração preso. Uma onda de energia atravessou a sala, jogando todos ao chão. A líder das figuras encapuzadas gritou, tentando conter a energia. Mas falhou. Rai, ajoelhado, viu tudo acontecer como em câmera lenta. O passado, a dor, a dúvida, tudo convergia para aquele momento. Selk havia traído os dois lados. Eu escolho o meu próprio caminho, disse ela, encarando Rai. Se você ainda confiar em mim, me ajuda a terminar isso. Rai hesitou. Então estendeu a mão. Capítulo 10. Luz sobre as cinzas. O coração de Viridia pulsava como um segundo sol, irradiando ondas de energia que dançavam entre luz e caos. Rai segurava a mão de Selk com força. Não por total confiança, mas porque sabia que naquele momento ela era a única que ainda escolhia lutar ao lado deles. A câmara tremia. A líder dos encapuzados se ergueu com dificuldade, os olhos dourados agora em fúria. Vocês não sabem o que estão fazendo. O coração não é um prêmio. É uma chave. E o que ele guarda não pode ser liberado. Então vamos trancar de novo, disse Ira com firmeza. Mas com as nossas escolhas, não com suas mentiras. Selk caminhou em direção ao coração. O artefato de Rai começou a flutuar, puxado por uma força invisível, conectando-se ao núcleo como uma peça faltante. Rai tentou puxá-lo de volta, mas Selk segurou seu ombro. Ele precisa de você, de nós. Ela sorriu, pela primeira vez sem armadura alguma. É por isso que fui mandada para perto de ti, Rai. Eles sabiam que só você podia completar isso. E mesmo assim, você escolheu ficar. Eu me permiti mudar. Pela primeira vez, eu fui livre. A energia do coração envolveu os dois. Tamoa ativou o dispositivo, agora sintonizado com o pulso do núcleo. Ira começou a recitar as runas antigas que selavam o lugar. As paredes responderam, abrindo um novo ciclo de harmonia. E de risco. A líder encapuzada tentou atacar uma última vez, mas foi contida pelas próprias correntes de energia que ela um dia controlou. Como se o próprio mundo tivesse se cansado de seus jogos. Um clarão inundou tudo. E então, silêncio. Quando Rai abriu os olhos, estava do lado de fora da cratera. O céu estava limpo. Selk estava deitada ao seu lado, respirando. Ira e Tamoa os chamavam de longe, rindo, aliviados. A cratera havia desaparecido. Em seu lugar, uma vasta planície verdejante se estendia até onde a vista alcançava. Conseguimos? Rai sussurrou. Não sei se salvamos o mundo, disse Selk, ainda deitada. Mas acho que salvamos a nós mesmos. Dias depois, o grupo se despediu no topo de uma colina. Cada um partindo com uma história que o mundo nunca acreditaria. Rai olhou para o horizonte com um misto de saudade e realização. Havia cicatrizes, sim, mas também havia vida e possibilidades. Antes de partir, Selk lhe entregou um pequeno cristal. Não é um adeus, é só um... até quando o destino quiser. E com isso, ela desapareceu entre as árvores, como uma sombra que finalmente encontrara a luz. Viridia estava em paz, por enquanto.
mas o eco da aventura permaneceria para sempre. Fim da história. E assim termina mais uma página do Diário das Aventuras. Uma história cheia de mistérios, reviravoltas e momentos que a gente vai guardar por um tempinho. Se você curtiu essa jornada, já deixa o like para apoiar o canal. E comenta aí embaixo, qual personagem te surpreendeu mais? Ou melhor, o que você acha que vem na próxima história? A gente lê tudo, responde o máximo que pode. E quem sabe, a tua ideia não vira a próxima aventura. Se ainda não é inscrito, já sabe, ativa o sininho, porque aqui tem história nova direto do nosso diário, toda semana. Valeu por embarcar com a gente. Nos vemos na próxima página. Até lá, explorador!